Por que que é importante você ter essa clareza? Porque você já sabe que você vai ter que continuar trabalhando e muitas vezes sem ver esse retorno até mais ou menos esse período. Porque se você não sabe dessa informação, você fala, você vai lá, passa 2, 3 meses, você já está desistindo, você já está indo embora, tá indo caçar outra coisa aí para fazer, ganhar dinheiro assistindo vídeo, qualquer coisa do tipo, né? Então, quando você sabe que demora, que faz parte do jogo, você continua o quê? Semeando. É igual o cara do campo. Você joga a sementinha lá e continua semeando, regando aquela parada, porque depois de um tempo ele já sabe que ela não cresce amanhã. Ele já sabe que um alface demora tanto tempo para brotar. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo demora. Ele já sabe que quando ele plantar o milho, o cara do campo, vai demorar tanto tempo ali para ele nascer. Então, quando você sabe, você consegue se planejar. Então, você vai estruturar todo um planejamento financeiro para você aguentar até esse tempo, tá bom? E eu costumo dizer o seguinte: comparar o mercado com uma grande locomotiva. Falei isso na live de manhã hoje. Imagine você empurrando uma locomotiva parada. Imagine que tem um trem boladão de carga parado. Aqui em Hortolândia tem muitos deles. E para você dar aquele start, para você começar a empurrar a locomotiva, tirar essa locomotiva da inércia, tende a ser mais complicado. Por quê? Porque ela está parada. Então você vai ter que aplicar um esforço muito grande naquilo ali para você tirar ela da inércia e ela começar a girar. Só que no momento que ela começa a girar, aí, meu amigo, é difícil até de frear aquele bicho depois. Então, o mercado das licitações é bem isso. Esse start, esse início, ele é chatinho, ele é complicado, ele é burocrático. Por quê? Porque você não está acostumado. Para mim não é mais, porque eu já conheço, já estou acostumado com isso, para mim já faz parte do meu trabalho. Agora, você que está chegando agora, né, de paraquedas e vai começar a vender para o governo agora, você já tendo uma empresa ou não, você vai ter de sofrer um pouquinho no início. Já saiba disso, porque você sabendo disso, você já fala, o cara me avisou lá, depois dessa parte fica um pouco mais tranquilo. E aí, você até engrenar e começar a vencer as primeiras licitações, tem aquele desafio do que você vai entrar cheio de receio, né? Porque é uma coisa que você nunca viu na vida, é normal, é completamente natural. A primeira vez que eu fui investir na bolsa de valores, primeira vez que eu fui clicar no botão lá, morrendo de cagaço, entendeu? Então assim, é normal, porque é uma coisa nova para você, você tem medo. Isso faz parte do jogo. Agora, você tem que saber também lidar com esse medo, esse receio. Não gosto nem de falar medo porque é uma palavra muito feia, né? Para isso não te bloquear, para isso não te embarrear, né? A partir do momento que esse medo se transforma numa barreira, num bloqueio, aí você tem que se preocupar, beleza? Enfim, esse início, galera, é um pouco mais complicado, mas a partir do momento que você vence essa barreira inicial, arrumar a documentação da sua empresa, cadastrar a sua empresa no SICAF e começar a participar, quando você vencer a primeira, você vai ver que as coisas tendem o quê? A engrenar. E aí vai engrenando devagarzinho. A gente fala. Eu esqueci de pegar de novo, mas em alguma live eu ainda vou mostrar o martelinho do milhão aqui, né? Que a gente chama, é o nosso malete. É um martelinho ali do leiloeiro. Toda vez que o aluno do mestre da licitação ele faz 100 mil reais em contratos com o governo em 30 dias, ou seja, ele consegue fechar pelo menos 100 mil reais em contratos no período de 30 dias, tá bom? A gente dá um maletinho para ele, que é uma espécie de um troféu, um reconhecimento ali pelo resultado. É um presente que a gente dá para os nossos alunos. E muitos alunos acham que o jogo acaba ali, né? Pô, agora eu já ganhei meu malete, eu tô em paz aqui comigo e com Deus. E na verdade o jogo começou naquele momento. A gente costuma dizer que o jogo começa quando você pega o seu malete e não ao contrário, né? Então é quando você consegue fechar o seu primeiro 100 mil em contrato com o governo que realmente começa a brincadeira. Por quê? Porque você teoricamente aprendeu a jogar o jogo, agora você vai querer o quê? Sempre mais. Sempre escalar seu negócio. Então aí que o negócio fica legal. Aí você começa a credenciar em outros portais, participar de licitações presenciais, isso de acordo com a nossa metodologia. Tá bom, pessoal? Então, primeira coisa, pensar no longo prazo.
E segundo, saber que pô, esse início aí ele é um pouco mais chato, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Acostume-se com ele que depois que engrenar a coisa começa a andar. Uma das coisas mais importantes que eu falo para vocês, quando alguém me pergunta, Bruno, qual que é o segredo das licitações afinal, né? Uma das coisas mais importantes é você não tratar uma licitação isolada, e sim você ver o balanço do mês inteiro. Então tem muita gente, por exemplo, existe uma coisa, eu vou falar um pouco mais sobre isso na live de manhã, onde eu vou passar 10 dicas para vocês que vão começar a licitar sem saber nada. Existe uma coisa chamada nas licitações SRP, que é quando o governo ele não tem obrigação de contratar de imediato, ele faz uma licitação, mas ele não vai contratar aquilo de imediato, ele pode ir pedindo aquela licitação, aquela ata ao longo do tempo, que pode ser de até 1 ano. Então essa é uma espécie do governo licitar. E aí, muitas pessoas que hoje 90% das licitações são SRP, então não tem muito como fugir delas, tá? E aí, depois de um tempo, como você tem que manter aquele preço por 1 ano, geralmente é 1 ano, pode ser que seja menos e tal, mas geralmente é 1 ano, as pessoas elas começam a falar, pô, mas essa ata aqui tá, os preços subiram demais, né? Não tô conseguindo lucro, não sei o que tem. E fato é que, pô, a gente participa de licitação aqui também com a nossa empresa e a maioria é tudo SRP da mesma forma. Então você corre sim o risco de participar de um SRP, por exemplo, e se o órgão público não pedir agora, ele pedir só daqui 1 ano, ou um pouco menos do que isso, aquele preço já está um pouco defasado. Isso você corre o risco, né? Mas, da mesma forma, você corre o risco daquele preço ter até diminuído. Então, exemplo, quem vende, por exemplo, material eletrônico, esqueçamos agora essa questão da pandemia. Vamos fingir que isso não existiu só para vocês entenderem. Por que a pandemia, galera, foi um evento atípico, sem precedentes no mundo inteiro, foi um bagulho muito louco que aconteceu e está acontecendo ainda, e mexeu com todas as economias do mundo, não foi só com o Brasil, foi com todo mundo. A inflação, né, arrebentou mesmo, não tem jeito. A parada foi muito louca. Mas pense em tempos normais, fora de pandemia. Existe a inflação natural, aquela inflação que a gente já espera, beleza? E aí imagine só que uma pessoa ela venda equipamentos eletrônicos. Imagine que você venda celular, notebook, televisor. Quando você vai lá e ganha uma ata SRP, você vai dar o preço da TV lá, beleza? Você vendeu uma televisão Samsung de 42 polegadas. Daqui 10 meses, a tendência é que essa TV esteja até mais barata. Por quê? Porque material eletrônico, muitas vezes ele desvaloriza, porque chega uma nova TV, mas com mais tecnologia que aquela, é substituída e aquela perde valor. Isso acontece com celular, isso acontece com notebook. Aparelhos eletrônicos tendem a perder valor rápido. Então, essa questão de mudar preço pode mudar tanto para mais também para menos, né? Isso vai depender do quê? Do mercado. No início da pandemia, a gente vendeu muito álcool em gel. E a gente vendeu álcool em gel a R$17, né? E no início da pandemia estava caro mesmo, a gente não teve tanto lucro. Passou ali uns 6, 7 meses daquela ata, o álcool em gel já tinha voltado ao normal e a gente estava vendendo álcool em gel a 17 e pagando 8, 9. Então a gente também ganhou dinheiro com essa mudança do preço. Agora, o que você precisa entender é que existem mecanismos hoje na lei que te permitem revisar os preços. Então, se você participou de uma ata SRP e você viu que aquele preço já aumentou demais, isso faz parte do seu planejamento de controlar aquilo ali, aquelas licitações que você tem vencidas, e ficar de olho nos preços. A partir do momento que você vê que aquele preço ele está muito fora já, você tem que entrar em contato com a administração pública e pedir revisão daquele contrato. Você tem ferramentas para você fazer isso. O Diego fez uma live sobre esse tema há algum tempinho atrás, é só você procurar aí uma live sobre reequilíbrio econômico. Então tem formas de você se prevenir do SRP e tem como ganhar dinheiro com o SRP também. Agora, o que as pessoas analisam muitas vezes é uma licitação isolada.
Ela fala, pô, Bruno, mas olha só, eu tô tomando prejuízo nessa licitação aqui que eu ganhei há 7 meses atrás. Só que você tá tomando prejuízo nessa daqui, às vezes nem tomando prejuízo, mas empatando, ou às vezes até tomando um prejuízo pequeno, só que numa que você acabou de ganhar aqui, você ganhou mês que vem, o cara tá pedindo, você tá ganhando lucro. Então, o que vale no final das contas é o saldo do mês. A partir do momento que você começa a entender isso, as coisas ficam melhores na tua vida. Porque tem gente que está ganhando muito dinheiro numa ata, né? Está ganhando muito dinheiro em uma licitação. Só que para ela foca mais os esforços dela onde ela está perdendo. Ela fala, pô, mas olha aqui, eu estou perdendo. Tudo bem, amigão, entrega mesmo tomando esse prejuizinho. Porque no saldo aqui geral, comparando com todas as outras vendas que você está fazendo com atas mais atualizadas, você está tomando lucro, você está tendo lucro. Então agasalha, é melhor do que você não entregar e ser penalizado. Isso faz parte do jogo. Imagine aquilo como... Imagine que você está empatando e está entregando sem ter lucro ou lucro mínimo. Vai servir como o quê? Experiência, vai servir como mais um atestado de capacidade técnica que você vai pegar. Beleza? Vai servir como porta de entrada para você conhecer mais outros servidores públicos, outro órgão público e fazer mais um cliente, né? Vai servir de um monte de coisa que pode ser que você não esteja tendo um lucro financeiro agora, né? Mas você vai ter lucro em outras coisas, como, por exemplo, mais um órgão público que você teve a oportunidade de ir lá, entregar, bater um papo com o cara, tomar um café, entregar um cartão, né? Porque isso não é corrupção, isso é você tratar o seu cliente bem. Quando você tem uma loja de material de construção, eu tenho certeza que tudo que você quer é que aquele cliente ele volte, é que você trate bem ele e que depois ele volte e continue comprando de você. Eu tenho certeza que você quer fazer isso, pelo menos aqui a gente tenta fazer isso. Então, quando você vende para o governo, você tem que tratar ele como um cliente igual a todos os outros, né? Tem que tratar ele bem, por quê? Porque quando ele for fazer uma próxima licitação, quando ele for fazer até mesmo uma compra direta, ele vai lembrar que você existe, aí ele vai te procurar. Aí você vai estar lá para você vender para ele de novo. Então, você tem que considerar tudo isso daí. Imaginar a licitação num todo e não em forma isolada, beleza? No final das contas, o que mais vale é o dinheiro no bolso. O que importa de verdade é quanto de dinheiro entrou no bolso e não quanto que, pô, em determinada licitação, em determinado item você teve prejuízo. A gente fez uma venda para Guararema no final do ano, eu fiz uma live e mostrei esses empenhos para você, mostrei a planilha de custos nossa ali, tudo certinho e quanto que a gente teve de lucro. E uns 2, 3 itens ali a gente pagou para trabalhar. Só que a gente entregou uns 15 itens. No saldo geral, a gente ganhou um lucro absurdamente bom. Mesmo que em 3 itens eu tenha tomado prejuízo, não tem problema. Eu entrego os 3 itens, cumpro com o meu contrato, né? Com a minha promessa de venda, pego um atestado de capacidade técnica e na soma de tudo eu ainda estou tendo muito lucro. Então o que importa é isso. Tá bom? Se acontecer deu mais lucro, teve item que a gente até teve mais lucro do que previu inicialmente, beleza? Então, não tenha apego, não fique pensando numa licitação isolada e sim no saldo no final do mês.